Vamos lá, seguindo agora com a questão do número 10, uma questão de emprego de pronomes, você viu, né? Já falamos em aulas anteriores o emprego das formas oblíquas, que são imprescindíveis para muitas bancas. E a VUNESP aí mostra também essa necessidade de você estudar bem o emprego das formas oblíquas. Já falamos em aulas anteriores, só revisando a nossa dica de hoje aí, também no emprego de pronomes, aquela velha história. Quando é que eu uso lhe? Você só deve usar lhe quando o verbo exige o quê? A, e se referir à pessoa, lembra? A pessoa, já vimos isso lá atrás. Então você deve empregar lhe quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. Obedeço ao diretor, lembra? Aquela frase que eu sempre uso para você fixar. Obedeço ao diretor, que obedece a diretor, pessoa. Então, ó, a pessoa, aí você já sabe aí que eu tenho, sem dúvida algum, emprego do lhe. Agora, verbos transitivos diretos exigem OA, OIS, lembra? Abalou a cidade, abalou a... A gente já viu isso aqui. Fazer os exercícios. Se o verbo transitivo direto, aquele verbo que você pergunta o que, quem, se você perguntar, né, se você perceber que ele termina com RZS, razões, RZS, aí fica fácil. Aí você já sabe aí ló, lá, lós, lás, não é isso? Além disso, você tem as terminações do som nasal, on, em. Se o verbo terminar com som nasal, fazem os exercícios, fazem-nos. Fazem as tarefas, fazem-nas. Lembram-se? Já falamos disso lá atrás, é só revisando. Vamos lá, questão 10, acompanha aí. Olha só. Então, na questão 10, o emprego de formas oblíquas, ele já dá várias alternativas aí para vocês, não é isso? Vamos lá. Transmitir aos jovens, quem transmite algo a alguém. Olha só. Então, o verbo transmitir está se referindo aqui, no negrito, a expressão aos jovens. Então, o verbo exige a e se refere à pessoa. A pessoa. E aí, pessoal? Claro, né? Transmitir-lhes, ok? Esse lhes aqui, exatamente na forma que se encaixa com os jovens. Joia? Transmitir-los não pode, né? Porque a forma los exige a retirada do R. Tá vendo aí? Exige a retirada. Transmiti-los seria adequado se fosse, por exemplo, se fossem os conceitos. Percebeu? Esse lo aqui tem que se referir ao objeto direto, ou seja, o complemento sem preposição. Nesse caso aqui, transmitir aos jovens, transmiti-los seria, claro, transmitir-lhes, porque é a pessoa, porque o verbo exige aqui, nesse caso, o a, certo? Como essa estrutura aqui é o a, então, logicamente, você observa aqui um ponto-chave, né? Pessoa. Agora, transmiti-lo aos jovens. Marcelo, e se eu quisesse assim, por exemplo, eu posso utilizar uma forma pronominal que de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, englobe os dois? Já viu essa construção? Se eu disser assim, não mo diga, se você visse numa prova da VUNESP, essa expressão não mo diga, MO, isso mesmo, não mo diga, o que é que você faria? Diga aí. Pois é, está corretíssima, sabia disso? Não mo diga. Engraçado que eu acho que a primeira iniciativa de muita gente seria tentar corrigir, né? Não mo diga, não me diga, né? Forma correta. Pessoal, quando você diz não mo diga, mo é mi mais o. E esse o funciona como forma demonstrativa, como pronome demonstrativo. Não me diga isso. Mi mais o, esse o sinônimo de isso, não me diga isso. Não to digam, to, sabia? Pode também, viu? Tá correto. Nunca viu isso? Tá espantado? Anote então no seu resumo para não ficar sendo pego de calça curta aí, qualquer surpresa de prova maluca dessa aí. Não to digam, t mais o. Esse o, sinônimo de isso. Não to digam, não te digam isso. Percebeu? Não te digam isso. Então você tem exatamente isso, gente. Não to digam, não te digam isso. Tá? Então você tem o to também. Agora, você pagou a dívida ao banqueiro, ou então à funcionária? Veja. Você pagou aquela dívida à funcionária, à sua credora? Eu posso dizer, por exemplo, paguei-a, no caso me referindo à dívida, à funcionária. Paguei a dívida, eu quero substituir apenas a palavra a dívida, aquela dívida. Né? Paguei aquela dívida à funcionária. Esse A com acento grave indicativo de crase, tá? Objeto indireto. Se eu quiser substituir apenas a expressão aquela dívida, paguei-a à funcionária. Porque esse A seria o objeto direto da história. Mas se eu quiser substituir, em vez de aquela dívida, se eu quiser substituir o a funcionária, paguei-lhe aquela dívida. Esse lhe funciona como a ela, a funcionária. Paguei-lhe aquela dívida. Beleza? Tranquilo aí? Joia.
No segundo momento, e se eu quiser juntar as duas, não fica esquisito? Mas você pode fazer isso, sabia? Paguei-lha. Então, quando você diz paguei-lha, L-H-A, hein? É isso. Paguei-lhe, ou seja, paguei-lhe mais A. Paguei a dívida, aquela dívida à funcionária. Não é chato, não é esquisito isso? Pois é. Quem nolo disse? No, tracinho, ló. Não é esquisito? Quem nolo disse? Quem nos disse isso? O ló funciona como isso. Quem nolo disse? Se você quiser observar outras construções dessas aí, você vê muito nos evangelhos, nos textos religiosos, eu vou-lo digo e ela nolo disse. Né? Muito comum essas construções mais arcaicas e tal, com aquele português muito comum dos evangelhos, dos textos aí do Novo Testamento, daqueles textos mais antigos. Tem muitas construções desse negócio, nas passagens lá dos apóstolos e tal, tá certo? Só para você conhecer um pouco. Eles retiraram. Imagina. E aquela garantia, né? Aquela coisa e aquela fazenda. Eles retiraram. M-A. Olha só que construção esdrúxula. Né? Esquisitíssima. Eles retiraram. Aí eu posso dizer, eles retiraram de mim. Esse me aí, é me mais a. Então esse me como se fosse de mim, com valor possessivo. Eles retiraram. Eles a retiraram de mim. Percebeu? Esquisito, né? Pois é. Emprego de pronomes, às vezes tem essas peças aí. A gente que não está muito acostumado a ver isso nos livros, claro. Aqui no Dicas e Questões vocês vão ver, pelo menos como complemento, como observação, como alguns toques aí de complementos, né? Da sua leitura, dos seus estudos aí. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Transmiti-los, os transmitir, tudo bem, né? Vamos lá. Resposta certa, B de bola, vamos seguindo. Leia o texto para responder as questões de números 11 e 12. Vamos lá. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Olha só, vamos lá. Considerando-se a relação entre os dois enunciados, assinale a alternativa que apresenta o valor expresso pela palavra também no contexto. Veja aí. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. E aí, o que você acha? Gente, coçar é só começar. Também o quê? É só começar. Não é isso? Então esse também, de alguma forma, tem uma oposição em relação à ideia anterior? Não. Esse também não representa oposição, pelo contrário. Não é? Causa da ideia posterior? Não, até porque não tem nem ideia posterior, né? Também o quê? Consequência da ideia anterior? Gente, é uma consequência por acaso? Não. Ele está dizendo que coçar e comer é só começar, conversar e também. Também o quê? Também é só começar. É esse trecho aqui que está subentendido aqui logo depois, né? O valor de acréscimo, de inclusão, né? Resposta certa, clara, letra D de dado. Retomada da ideia já anteriormente expressa, ou seja, é só começar também. Então, tanto essa característica como esta aqui, todas estas características sempre estão associadas ao é só começar. Começou, um abraço, já era. Certo? Então, ele está trazendo realmente essa característica aqui. Marcelo, mas retomada da ideia anterior, como assim? Ele usou a mesma estrutura, em paralelismo, né? Verbo no infinitivo aqui, né? Praticamente topicalizados os dois. O ato de coçar e o ato de comer, percebeu? São verbos substantivados. Para isso aqui, para isso só começar. Essas duas atitudes no mesmo padrão de infinitivo, substantivado, topicalizado também. Percebeu? Então tem a mesma estrutura discursiva, por isso é que ele retoma a ideia anteriormente. Qual é? O fato de começar. Isso aqui basta começar, e para isso aqui também basta começar também. Entendeu aí? Certo? Resposta certa, portanto, letra D de dado. Condição para a ideia posterior. Não tem nenhuma ideia posterior, e não é condição não, né? É acréscimo, é confirmação. Tá? Questão 11, portanto, D de dado, vamos lá. 12. A expressão só no texto pode ser substituída sem alteração de sentido por. Gente, olha só. Só está aqui. É só começar. Basta começar. É apenas começar. Esse só aqui tem função adverbial, né? É só começar. É apenas começar. Basta começar. Vamos lá. Então, o que ele coloca aí? Veja. Sem alteração de sentido. Qual seria, então, dessas expressões aqui, que articuladas, logicamente, substituindo só, teria o mesmo valor? Fácil, né? Acabei de falar, né?
Por quê? Porque é um único advérbio, gente. Esse ainda, dependendo do contexto da frase, ele pode significar adição ou tempo. Ele ainda conseguiu fazer, né, além dos benefícios, ainda garantiu outros bônus. Esse ainda tem valor de adição. Ele ainda não terminou as provas. Ainda agora com valor de tempo. Ele até o momento não terminou as provas. Percebeu? Esse apenas tem valor de só porque tem função adverbial, né? Certo? Tem valor de advérbio aqui. Entretanto, pessoal, entretanto, claro, a gente sabe que é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Indica negação, oposição. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Então, é uma expressão, às vezes, ora advérbio, ora conjunção, né? Que indica conclusão. E assim também. Assim pode ser uma indicação de modo, né? Um advérbio que indica modo, ou indica conclusão. Não haja assim, não haja desse modo, indica modo. Mas se eu disser assim, vírgula, com valor de portanto, não é isso? Assim sendo, desse modo, então, conclusão, tá? Vai depender da frase aí, ok? Questão 12, B de bola, facilzinha, né? Questão tranquila, tranquila. Vamos lá, seguindo aí. Questão de número 13, olha só. Na questão 13 você tem aí mais uma estrutura, né? Questão 13 é uma estrutura tranquilíssima, vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das frases. Vamos ver? Olha só, aí você está percebendo que é uma questão de regência, né? Uma questão clássica de regência diante de pronomes relativos, tá? Então, ó, não é este o relatório, o diretor se refere? Gente, dentro da regência é aquela velha história, acho que você se lembra dessas observações aí, né? No contexto da regência dentro de pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, cujo. Anote aí. Que, quem, qual, cujo. Sempre que você perceber na frase esses caras, que, quem, qual, cujo, qual depende, né? O qual, a qual, os quais, as quais, percebeu? Cujo, cuja, cujos, cujas, qualquer flexão dessa aí. Preposição dentro de pronomes relativos. O uso depende sempre de quem estiver depois. Você vai sempre observar quem está depois. O verbo ou o nome, o que tiver depois, a preposição que ele pedir, você coloca antes do pronome relativo. Vou dar um exemplo. Este é o autor, a cuja obra me refiro. Veja, a cuja, não tem cujo, beleza. Não apareceu um a aí maluco, que você, a cuja, horroroso. Veja quem está depois do cuja. Me refiro. Quem se refere a. Se você se refere a o autor, a cuja obra me refiro. O a foi lá para trás do cuja. Se em vez de me refiro, você tivesse colocado simpatizo. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, este é o autor, com cuja obra simpatizo. Percebeu? O autor, com cuja obra simpatizo. Porque você simpatiza com. Eu estou olhando para sua cara agora. O que foi? Está espantada? Com cuja. E os concursos fazem isso já sabendo que você vai ficar com essa cara aí, espantadíssimo. Essa é a realidade. Porque as pessoas não imaginam que possa haver uma frase tão esquisita como essa. E pode sim. A cuja obra, de cuja, com cuja, pode sim, gente. Tenha cuidado com isso, tá certo? Nesse contexto, logicamente, aí, é importante você observar o termo que está depois. E olhe, nós estamos utilizando a palavra simpatizo. Eu poderia colocar até simpatia. Tenho simpatia, por exemplo. O autor, por cuja obra tenho simpatia. Veja a diferença. No exemplo anterior, eu falei simpatizo. Simpatizo é verbo simpatizar. A regência exige a preposição com. Agora a palavra simpatia, aí já exige claramente a palavra por. A preposição por. Certo? O termo simpatia, que é um substantivo abstrato, rege a preposição por. Então, simpatia por quem? Percebeu? O autor por cuja obra tenho simpatia. Se em vez de simpatia, por exemplo, eu colocasse o verbo necessitar. Você, que necessita, necessita? Não é isso? Claro, de. Então, este é o autor de cuja obra necessito. Se você necessita de cuja. Se fosse preciso, de cuja obra preciso. Marcelo, se eu colocasse depois uma palavra que não pede preposição alguma, por exemplo, o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Mas eu não posso comprar algo de alguém? Mas veja, você vai para a primeira regência do verbo. Quem compra, compra algo. Então, este é o autor, cuja obra comprei. Sem nenhuma preposição antes. Porque esse verbo comprar, você compra alguma coisa. Quem compra, compra algo. O verbo é transitivo direto. Então, o autor cuja obra comprei, pronto.
Entendeu? Isto é o autor cuja obra eu comprei. Não tem proporção alguma. Então, ó, regência dentro de pronomes relativos, fiquem atentos. O uso adequado da preposição diante de formas relativas sempre dependerá do termo que vier depois. A preposição que ele exigir vai migrar lá para antes do pronome, beleza? Na próxima aula, então, a gente segue nessa questão para ver se você acertou aí. Até lá!